Olá pessoal, nós estamos agora na segunda aula do curso de Fundamentos e Conceitos Elementares do Áudio. Eu sou Fernando Gabriel e, como eu já falei nos nossos encontros anteriores, o objetivo é passar uma informação básica para aquelas pessoas que estão em busca de conhecimento, a fim de poder levar uma informação de forma gratuita. Não há uma produção para a gente estar criando isso, é feito de forma bem simples. E o primeiro passo para você que está assistindo esse vídeo, está acompanhando as aulas pela primeira vez, você pode entrar no website da UNIL. Deixa eu trazer aqui. Entra no website da UNIL, vem aqui em Downloads, digita a apostila, clica em buscar, está aqui a apostila, você pode baixar a apostila. Né? Eu vou estar falando agora sobre decibel. Essa aula é voltada ao decibel. De onde que vem isso? Mas de forma bem simples, de uma aplicação usual e prática. Né? Aonde que eu uso o decibel? Então, a primeira coisa é a gente saber que nome que é esse? Decibel no áudio, conhecer sobre decibéis é básico. O nome decibel foi dado em homenagem a Alexandre Graham Bell. Né? Ele foi inventor do telefone. Foi padronizado no final da década de 30 e servia para medir a perda de sinal entre duas extremidades. O dB é uma unidade de medida logarítmica e relativa. A gente viu na primeira aula, né, sobre logaritmo e como faz a transformação, né, de números. Então, você pode ver lá na primeira aula, né, de matemática nossa. Então, dB é igual a 10 vezes o log de uma grandeza sobre a outra, onde a primeira grandeza, onde a grandeza 1 e grandeza 2 são grandezas de qualquer espécie, né? Pode ser qualquer número, qualquer valor. A matemática nos permite apresentar qualquer número nas formas decimal, aritmética e exponencial. O que é isso? Está aqui na apostila, deixa eu descer aqui para ficar mais fácil. Então, a gente pode pegar essa tabela de conversão. Então, está aqui, 1 milhão na forma decimal, na forma aritmética e na forma exponencial. Né? 1 milhão é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou mesmo que 10 elevado à sexta. Vamos voltar lá de novo em decibel. Exemplo, o número 4 pode ser representado por 2 elevado a 2. Né? 2 vezes 2, 4. O número 1000 por 10 elevado a 3, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. 100 é igual a 10 elevado a 2. 10, 10 elevado a 1. E assim por diante. Né? E algumas propriedades, né, a gente já tinha visto na primeira aula, né, que trata-se de logaritmo, então você pode observar lá. Então, aqui voltando, dB é uma medida relativa. Isso significa que a relação entre duas potências elétricas, onde uma é o dobro da outra. 20 é o dobro de 10. Né? Quanto isso representa em dB? Se dB é igual a 10 vezes log de uma potência sobre a outra, de P1 sobre P2, dB é igual a 10 vezes o log de 2 sobre 1. 2 não é o dobro? Então tá. dB é igual a 10 vezes o log de 2. 2 sobre 1 não é 2? Então, se a gente for usar a calculadora, nós vamos aplicar o log. Então, deixa eu pegar aqui. 2, o log. O log de 2 é 0,30. Olha lá,
10 vezes 0,30 é igual a 3. Certo? Então, dB é uma medida relativa, isso significa que a relação entre duas potências elétricas, onde uma é o dobro da outra. Está aqui a tabela de logaritmos para a gente fazer, né? Isso aqui é uma tabela para a gente fazer os exercícios. Na apostila tem alguns exercícios, é importante que você vá lá e faça. Então, relação de níveis de potência. Então, a unidade de tensão é o volt, né? O V aqui. A unidade de potência é o watt, pelo W, e a unidade de resistência é o ohm. Está aqui o sinal. Cada vez que dobramos a potência elétrica, acrescentamos 3 dB. Mas como saberemos a potência de trabalho? Bem, para isso foi criado pelas indústrias norte-americanas, em 1939, uma forma de referência para medições de potência expressa em decibéis, que tem 1 mW, 775 mV sobre 600 ohms. Depois eu vou explicar sobre isso. Então, existem várias formas de dB, né? Decibel já fala, é a 10ª parte do Bel. Então tem toda uma história que eu não vou me atentar a isso. Eu vou direto aqui no dBW, né? Sua referência é 1 watt. Podemos descrever dBW é igual a 10 vezes o log de potência, aqui seria um número, né? Dividido por 1 watt. A relação entre dBW e o dBm é dBW é igual a dBm menos 30, ou seja, menos 30 dBm. dBV, dBu não vai ser interessante, esse dBV maiúsculo também, né? O que vai nos interessar aqui mesmo é o dBW, e a fórmula do dBW é igual a 10 vezes o log, né, de P, que seria a potência que nós queremos achar, por 1 watt. A gente vai usar isso para transformar potência de caixa, de amplificador. Quando se trata de dB na acústica, né, a gente tem que, primeiro passo é identificar com que referência que a gente está trabalhando. No caso de potência elétrica, o multiplicador é 10. Para tensões elétricas, pressão sonora, corrente elétrica e distância física, o multiplicador é 20. Né? Toda vez que a gente vê SPL, né, significa pressão sonora expressa em decibéis. Sound Pressure Level. Certo? Então está aqui a fórmula dele. Então, as medidas relativas de pressão sonora, o multiplicador aqui é 20. Intensidade, né, e potência sonora, o multiplicador é 10. Está aqui para você dar uma olhada. Outro detalhe importante é que dBA é a medida para qualquer sinal que tenha passado por um filtro de ponderação com a curva A. Isso significa que a letra A, ela maiúscula, é um sinal filtrado. O dBA é popularmente, ele é popular porque a curva A aproxima-se da resposta do ouvido humano abaixo dos níveis de pressão sonora. Por isso que quando a gente vai fazer uma medição em um ambiente com decibelímetro, né? Na verdade, nem esse é o nome correto de decibelímetro, né? É um aparelho que meça a pressão sonora no ambiente, mas popularmente ele acabou sendo conhecido como, o nome certo é um medidor de pressão sonora. O aparelho chama-se decibelímetro. Então, a gente faz sempre essas medidas nesta curva dBA. Um outro fator aqui, que é muito usual, que a gente vai usar bastante, é o delta de x. O delta de x é usado para determinar a perda, aqui tem um erro de português, a perda em distância física. Sua referência é 1 metro. Podemos descrever 20 vezes o log, né? Aqui eu quero achar a distância de 20 metros. Aqui eu quero saber assim, em 20 metros, quanto de SPL eu vou perder.
Eu tenho uma referência que começa, né, com um ponto, 20 metros à frente, né, desse ponto, eu quero saber quantos dB eu vou estar perdendo nessa distância. Então, 20 vezes o log, né, da potência aqui é 20. Então, se eu não me engano, vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos pegar 20, o log dá 1,3 vezes 20, né, que é o fator multiplicador, 26. Então, em 20 metros nós vamos perder 26 dB, certo? Então, tem aqui um exercício já na própria apostila. E um outro detalhe importante existe um detalhe bem interessante. A cada vez que dobramos a potência elétrica de um sistema, acrescentamos 3 dB. Ou seja, eu tenho um amplificador de 1000 watts, quero dobrar ele para 2000 watts. Eletricamente, eu vou acrescentar 3 dB. Já o ouvido humano, para ter a sensação de dobra de um sistema, devemos acrescentar 10 dB. Nota-se aqui que é bem diferente a nossa percepção auditiva. E para a perda em distância, cada vez que dobramos a distância, perdemos 6 dB. Né? Existem outras referências, mas as que mais são usadas são essas. Agora, como que eu aplico isso na prática? Bem, vamos lá. No exercício anterior, nós havíamos feito um exercício, vou voltar com a tela aqui, ó. Nós tínhamos um caso lá de um amplificador que ele tinha 1000 watts. Vamos usar esse mesmo volume, esse mesmo padrão, para a gente entender isso. Então, eu tenho aqui um amplificador que ele tem 1000 watts. Né? Aqui a gente está trabalhando como se fosse um amplificador, um 1000 Pro, né, de 1000 watts. Eu quero saber quantos dB corresponde a isso. Nós já vimos na aula anterior como que se faz esse cálculo. Então, eu sei que o log de 1000 ele é 3. Né? Então, a fórmula para isso é aqui. Ó. Opa, não é isso aqui não. Eu já estava fazendo em distância. Deixa eu fazer isso aqui. Apaguei aqui. Traz aqui. Vou colocar isso aqui. Aqui, ó. dBW. Nossa, tá difícil, hein, galera? Deixa eu apagar aqui. Então, dBW é igual a 10 vezes o log daqui de uma potência, né, sobre 1 watt, certo? Então, dBW é igual a 10 vezes... Qual que é a potência aqui? Não é 1000? Então, eu já achei o log, não é 3? Então, 10 vezes 3. Essa potência aqui, ela é igual a esses 1000 ali, ó. Só para você ter uma noção. Então, vou fazer o link desse aqui com esse cara aqui, ó. Certo? Entenderam? Deixa eu apagar aqui, ó. Fazer um risquinho mais bonitinho aqui, né? Então, esse cara aqui é esse cara aqui, ó. Bem, então, dBW é igual a 10 vezes 3, 30. Então, aqui eu tenho 30 dBW. Então, 1000 watts de potência. Então, eu tenho 1000 watts de potência é igual a 30 dBW. Então, mas como que... Para que eu tenho que saber disso? Para que eu tenho que saber disso? Você tem que saber disso aqui por quê? Ó. Aonde que a gente vai ver isso?
né? Nós vamos ver isso. Vou pegar aqui uma caixa, caixa acústica ativa. Vamos pegar essa caixa aqui, ó, 400 watts. Vamos ver o manual dela. Manual. Então, eu vou pegar uma OPB, uma 1025, aqui no manual, no site da Unil. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá. O que acontece aqui? Nós temos aqui OPB 1025 com alto-falante de 15, né? Um drive de titânio, SPL, né? DB-SPL, 1 watt, 1 metro, pink noise. Então, essa caixa ela passou por uma medição, essa aqui é a sensibilidade da caixa. DB-SPL, Sound Pressure Level, né? Nível de pressão sonora, a 1 watt. Então, foi injetado 1 watt de potência, foi colocado um microfone a 1 metro de distância e o ruído que foi medido dessa caixa foi com pink noise, certo? Essa medida, essa caixa gerou 103 dB, né? 103 dB. Então, suponhamos, né, que nós estivéssemos usando essa caixa aqui, lá nós temos um amplificador, que essa caixa fosse uma caixa passiva. Então, ela tem 103 dB, né? 1 watt, 1 metro e pink noise. Então, 103 dB como referência. Nós sabemos que 1000 watts é igual a 30 dBW, né? Então, a nossa caixa lá, ela tem 103 dB, né, a 1 metro de distância, 1 watt de potência em pink noise. Então, suponhamos que aquela caixa que nós vimos no manual, ela suportasse 1000 watts de potência. Então, o que nós iríamos fazer? Para a gente achar a potência máxima da caixa, nós iríamos pegar a sensibilidade dela, que é 103 dB, mais a potência. Então, a caixa vai dar 133 dB. Então, os manuais dos produtos, dos fornecedores, a primeira coisa que nós devemos saber fazer a leitura é isso. Qual que é a sensibilidade da caixa? Qual que é a potência da caixa? Né? Como que isso? Que tipo de ruído que foi medido? Né? Então, hoje, por exemplo, eu vou pegar o exemplo daquela caixa lá mesmo. Vou colocar essa tinta aqui mesmo. Então, 400, meu amplificador é 400 watts. Então, o log de 400 é 2,6. Então, a minha fórmula lá, a fórmula dessa equação aqui, o meu multiplicador ali, eu lembro que a minha fórmula ela é descrita da seguinte forma. Ela é dBW é igual a 10 vezes o log não é 2,6, né, da potência. Então, dBW é igual a 10 vezes 2,6, 26. Então, essa caixa de 400 watts, ela tem que me render 26 dB. 26 dB. E a gente viu que a sensibilidade dela era 103. Então, 103 mais 26 é igual a 129 dB. Certo? Então, 129 dB. Daí aqui entra um macetinho. Então, esses dados aqui, ele dá 3 a menos e 3 a mais, que seria a potência de pico, né? Contínuo 26, 126,
e potência máxima 132. E esse número aqui é um número real que ele pode ser medido. Porque quando foi feita essa medição aqui, eu mesmo fiz a medição. Então, assim, você tem uma potência de 129, né, calculada. E aqui você tem SPL contínuo, né, 126 dB, e de pico 132. Sempre nos manuais você vai ver que a potência de pico ele vai ser 6 dB a mais. Então, essa é uma regra básica, né? E uma das coisas que o pessoal da Unil se preocupa bastante é com relação a esses dados, onde nós possamos medir e mostrar esses dados para os clientes, que isso possa ser comprovado, porque existe uma questão comercial, não porque a minha caixa dá mais, a minha é mais resistente, mas eu não estou aqui para falar disso agora. Então, assim, você pode ver, né, e pode medir esses dados. Então, é importante você saber, quando você vai comprar uma caixa, o que é dB/SPL, né? Como é que ele foi medido? 1 watt, 1 metro, pink noise. Qual que é? Então, aqui dá a sensibilidade da caixa. E aqui é a potência máxima, né? O que foi medido no contínuo e no pico. Né? Então, aqui você tem impedância, tal, tem outros detalhes, resposta da caixa. E aqui embaixo, aqui, ó, calculado half space na faixa de voz 300 a 3 kHz. Né? Horizontal, 90 graus. Então, tem algumas informações aqui. Aqui, quando for falado em half space. Então, essa medida aqui. Ó. Então, a gente tem que ficar ligado nestas informações para poder avaliar o produto que a gente vai estar comprando. Bom, para calcular dBW a gente já viu. Eu pego a sensibilidade, acho a fórmula lá, né? Pego a potência da caixa, né? A gente estava com a potência aqui de 400 watts, nós achamos, transformamos ela em dBW, que deu 26 dB, né? E acrescentamos aqui. Uma outra coisa, agora eu estou medindo aqui, eu meço aqui, essa caixa aqui, ela está dando 103 dB. Eu vou pegar aqui eu vou pegar esse dado aqui, ó, de 126 dB, que seria a potência de trabalho dela, contínua a que foi medida, 126 dB. Daí eu quero saber assim, ó, a 1 metro. Eu quero saber a 15 metros. Geralmente a gente coloca uma caixa dessa para sonorizar 15 metros. Daí, como que eu vou fazer? Ó, primeiro, eu vou ter que aplicar o log. Pego 15 log, né, 1,17 vezes 20. Por que é 20? Porque aqui eu estou trabalhando com perda em distância. Né? Então, o fator de... sempre que a gente leva para acústica, né, a gente vai usar o multiplicador fator 20. Então, pego 15, o log, e multiplico por 20. Vai dar 23 dB e meio. Então, quer dizer que em 15 metros eu vou perder 23 dB e meio. Então, eu tenho uma caixa de 400 watts, onde ela está me dando, esses 400, ele corresponde a 26 dBW, né? A sensibilidade da minha caixa é de 103 dB. 103 vai dar 129 dB, né? Então, a potência máxima da minha caixa, esse B aqui ficou meio estranho. A potência máxima a 1 metro de distância, né? 1 metro, 1 watt, pink noise, vai ser 129 dB. O que acontece aqui? Eu quero saber a 15 metros. Né? A 15 metros. Quantos dB eu vou ter a 15 metros? Então, aqui eu preciso saber.
né? Então, a fórmula aqui é assim, ó, é a seguinte. Delta de x é igual a 20 vezes o log da distância dividido por 1. Né? Então, nós temos aqui delta de x é igual a 20 vezes... Qual que é o log de 15? Né? A gente tinha feito o log de 15 lá na calculadora. Eu vou fazer ele aqui na minha calculadora de mão para a gente não ter que perder aquele tempinho lá. Então, log de 15 é igual a 1,17. 1,17. Deixa eu apagar isso aqui que a gente vai querendo fazer as coisas com pressa. 1,17, que é o log, né? Então, nós temos delta de x é igual vezes 20, 23,5. Então, em 15 metros, nós vamos perder 23 dB e meio. Daí eu pego lá. Aqui, ele passou a ser 23,5 dB. Né? Tá. Então, quanto que eu vou ouvir lá na frente? Para saber isso, eu pego 129 menos 23,5. Certo? Vocês concordam com essa conta aí? A minha potência máxima não é 129? Minha potência máxima, né? Daí eu vou perder em 15 metros 23 dB e meio. Então, eu vou ter que ter 105,5 dB lá. Então, assim, se eu tenho uma caixa, aqui, né? Tem uma caixa, um alto-falante. Então, aqui eu tenho 129 dB, né? Então, em 15 metros, tá feio aqui, hein, rapaz? Então, em 15 metros, eu vou perder 23 dB, né? Então, aqui no final, suponhamos que tivesse um camaradinho aqui, ó. Tivesse um camaradinha aqui, ó, que é onde eu queria saber, aqui vai dar 105 dB. Aqui, esse dB passa a ser dB/SPL. Então, para eu saber a perda em distância, eu uso a fórmula delta de x é igual a 20 vezes o log da distância, que é qualquer distância, a distância que você quer achar. E se você tem esse dado aqui da potência da caixa, ou máximo de potência do seu sistema, você consegue calcular. A gente usa muito disso aqui em projeto. A gente determina o nível de SPL máximo para poder calcular. Daí que a gente calcula se precisa ter um sistema de reforço, né? Um delay. Então, a respeito disso, a gente vai estar falando a respeito de delay, como que faz isso. O que eu queria que vocês compreendessem era justamente isso, como que se dá essa questão do cálculo de decibéis, como que fica tudo isso, né? Para ficar mais claro essa interpretação. O que é potência, como que eu transformo isso em dB, qual que é a perda em distância, qual que são os cálculos que eu preciso saber fazer, né, para chegar a essas conclusões. Para que a gente possa
nas próximas aulas, estar falando a respeito de sonorização, de cobertura, e hoje todo mundo quer fazer alinhamento, quer mexer no processador, mas isso aqui é o básico para que a gente possa estar aí trabalhando de forma coerente, tá? Eu vou parar por aqui. Então, se você quiser alguma informação a mais, o meu e-mail é ffernandogabriel@hotmail.com. Desculpa pelas minhas falhas, pelo meu estúdio, meu home studio na minha casa. Para você ter ideia, já passa da meia-noite e a gente está aqui trabalhando, querendo passar informação, querendo ser útil de forma com que a gente possa crescer, levar uma informação. De forma alguma, existem várias escolas excelentes, professores, pode ver que a minha didática, a minha fala, eu estou aqui preocupado em acertar um monte de coisa, são 3 computadores, né, muita informação, telefone aqui chamando. Então, a ideia é sempre a gente ter um diálogo, sempre poder levar uma informação. Então, pelas minhas falhas, eu peço desculpa. Eu estou muito afim de poder trocar ideia, de poder levar informação. E essa é uma forma que eu encontrei de chegar até aquelas pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade de aprender, que não têm oportunidade de frequentar uma escola e que, sem dúvida, estes passos, essa apostila, esse estudo vai te ajudar, de certa forma, a você compreender, né, compreender mais esse mundo maravilhoso que é o mundo do áudio e que possamos nós poder ir trocar ideias, aprender uns com os outros. Eu vou estar passando alguns links de livros disponíveis, escolas. Então faça as suas perguntas. Né? Eu desejo um bom aprendizado e que a gente vá aí se conhecendo, vá aí trocando ideias. Tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e sua família, né? E que tenhamos todos sucesso naquilo que a gente vier a fazer. Um grande abraço.